louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que te ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Que o Senhor possa continuar falando nos corações. Amém. Aleluia, glória a Deus.
O convite, irmãos, para mim e para você nesta noite, é para romper em fé. Amém? Hoje é quinta da vitória. E eu queria convidar o presbítero Gessé. Nós vamos orar agora, irmãos, por algumas causas. Muitos dos nossos irmãos estão enfermos, precisando de uma cura. Os jovens da nossa igreja vão passar o fim de semana acampados no local, e eles precisam das nossas orações, para Deus levar em paz, guardar e trazer em paz, e abençoá-los ali. O nosso pastor não pôde vir no culto hoje à noite, a irmã Edna não se sentiu muito bem. Então nós temos muitas causas para colocar diante de Deus. Eu sei que você também tem a sua, da sua família, dos seus parentes, dos seus familiares, no seu trabalho. Então vamos buscar vitória em Deus, né? Vamos buscar em quem pode nos ajudar, né? Quem é socorro, bem presente na angústia. Então vamos orar mais uma vez nessa noite. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estar na presença de Deus. O pastor Adailton foi muito preciso quando falou que temos algumas dificuldades, alguns problemas, muitos irmãos passando por momentos difíceis, mas ele falou que a gente precisa focar em Deus. Eu acho que se você começar a procurar aí, você vai achar alguém bem próximo de você que está passando por uma dificuldade, que está passando por um momento difícil. Isso aí é peculiar ao ser humano. A própria palavra do Senhor falou que no mundo nós passaríamos por momentos difíceis, teríamos aflições, mas que precisássemos ter bom ânimo crendo em quem nós estamos servindo. E nesse momento nós vamos unir a nossa fé nesse propósito. Pastora Edna, a mocidade, passar o final de semana adorando ao Senhor lá no JP Mais Camp, e também todos os irmãos que estão passando por uma enfermidade, ou um problema familiar, ou quem sabe um problema financeiro. Vamos juntar agora a nossa fé em Deus, apresentando a Ele esses problemas, crendo que Ele pode resolver no momento dEle, na hora dEle. E se a nossa oração chegar e mover o coração de Deus, o momento dele pode ser o agora, e ele entra na causa e resolve tudo do jeito dele, que é perfeito. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, por esse momento ímpar, em estar na tua presença, avivados pelo teu Espírito Santo, que já aquece os nossos corações. Obrigado, ó Pai, por poder estar diante de ti, levantando, meu Deus, esse clamor. Obrigado, ó Pai, pelo fôlego de vida, a oportunidade de acordar e estar diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo, Pai querido, que Tu és o nosso Deus. Pai amado, apresentamos agora numa só oração, Pai, várias vidas aqui unindo a fé, Pai, num só propósito. Os problemas, Pai querido, que os Teus filhos estão enfrentando, que seja enfermidade, ó Deus, problemas familiares, problemas financeiros, Pai queridos, problemas psicológicos, ó Deus. Quantas aflições estão tirando o sono dos Teus filhos. Quantas, Pai queridos, perturbações estão fazendo os seus filhos derramarem lágrimas mais do que o necessário. Mas nesse momento, ó Deus, nós cremos que Tu tens todo o poder. Nesse momento, ó Pai, nós cremos que independente da adversidade, ó Pai, Tu és Deus, Tu és soberano, Tu tens a última palavra, Pai. E agora estamos Te pedindo, Pai querido, se for da Tua vontade, ó Deus, vem entrar com providência na causa do Teu filho. Vem entrar com providência na causa da Tua filha, Pai querido. Visita, Pai amado, a missionária Edna. Toca naquele coração, Pai querido. Abraça aquela alma. Mostra a ela que Tu estás presente nesse momento difícil. Pai amado, agora a Tua igreja entrega aos Teus cuidados os nossos jovens, Pai amado, que reservaram este final de semana para Te servir, para Te adorar, no momento de descontração. Repreende, Pai querido, em nome de Jesus, toda a fúria do adversário. Esteja levando em segurança, Pai querido, conduzindo os trabalhos sob a direção do Teu Espírito Santo. E traga, meu Deus, os nossos jovens também em segurança. E que domingo eles possam estar aqui conosco, bendizendo-Te, ó Deus, por tudo que Tu realizaste nesses 3 dias de evento.
É a nossa oração, ó Pai, e a fazemos confiantes, porque a fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Pode sentar, pode tomar assento, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos aos avisos da semana. Amanhã, sexta-feira à noite, os jovens devem estar cedo aqui, 7h30, é isso, pastor Ariel? 19h30, todos os jovens e adolescentes que estão aí, né, engajados no JP Mais Camp, chegou a hora, agora é sério, agora eles vão, depois de vender muito docinho, chegou a hora de pegar a estrada. Estão ajeitando as mochilas em casa com a ajuda das mamães, dos papais. Chegou a hora de irem, que Deus abençoe, que seja uma bênção na vida deles. 19h30 aqui na igreja, vão estar saindo e a gente fica orando em casa, né? Que Deus abençoe. Sábado, oração integrada, 9 às 10 da manhã. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, com classe para as crianças, juniores, adolescentes. A nossa escola está uma riqueza, irmãos, uma riqueza. Cada domingo uma lição melhor que a outra. Não falte a escola bíblica dominical. Ainda tem premiação no final, né? Meu filho, ele levanta e diz, não posso perder, que no final do trimestre eu quero ganhar o meu certificado. Estratégia, Deus abençoe a liderança. E à noite, culto de celebração ao Senhor e de adoração. Temos aí muitas programações, muitas oportunidades de orar, de adorar, de louvar, de bendizer ao Senhor, de cultuar a Deus. Amém? Chegou a visitantes, nós temos no nosso meio? Creio que não, né? Só o povo de casa, graças a Deus. Chegou a hora de ofertar, irmãos, na casa de Deus. Eu quero convidar o pastor Iel para fazer aqui uma oração pelos dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Quero convidar o evangelista Janésio para ficar aqui à frente, abençoando os irmãos, recebendo e abençoando os irmãos que vão ofertar. Né? E quero convidar já o grupo delas para se posicionar, assim, depois da oração do pastor Iel, se vocês puderem louvar a Deus com mais um hino, enquanto os irmãos ofertam na casa de Deus. Pode ser um corinho, eu peguei vocês de surpresa, mas fiquem à vontade, tá bom? Amém, a paz do Senhor, irmãos. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Levante seu envelope para o alto, para o céu, o envelope que está aí à frente da sua cadeira, e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós te louvamos esta noite pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, e podermos oferecer ao Senhor, ó Deus, a nossa oferta de gratidão. Abra, Senhor, as comportas dos céus, aqueles que estão desempregados, aqueles que não têm renda, que possam ser alcançados pelo teu poder neste momento. Que o Senhor possa ser, ó Deus, a provisão dos necessitados, o Pai dos órfãos. Que o Senhor possa ser o Jeová Jireh, o Deus da providência, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem continuar sentados. Nós vamos louvar o Senhor Jesus com mais um hino da harpa cristã, antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor. Um louvor muito lindo que fala: aonde guiar-me meu Senhor, eu seguirei por seu amor, porque é a sua mão que me conduz. Aleluia. Quantos creem que o Senhor é que realmente nos guia, e com Ele nós não perderemos a direção? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tua
Glória a Deus, que lindo. Os louvores da harpa são realmente uma riqueza. Quero convidar a diaconisa Cíntia. Chegou a hora de ouvir a palavra do Senhor. Prega aí, pega a sua Bíblia, segure ela com carinho e vamos fazer uso dela nessa noite. Deus há de falar conosco pelo seu Espírito. Depois da ministração, o pastor Paulo Ribeiro vai fazer o encerramento do culto, abençoando os irmãos com a bênção apostólica. E nós vamos para casa felizes, abençoados, alimentados pela palavra, em nome de Jesus. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos também orar pela nossa irmã, a diaconisa Cíntia. Senhor, nosso Deus, aqui está diante de Ti a Tua serva, Senhor, que com muito esmero, Senhor, se colocou diante de Ti em oração, pediu uma palavra, estudou, Senhor, se preparou, buscou a Tua face em oração, pediu unção, pediu poder, pediu graça. Agora é contigo, Pai, usa a Tua serva, Pai. Toma ela em Tuas mãos, faz conforme o Teu querer, fala com a Tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Se você... Irmãos, é uma alegria estarmos na casa do Senhor. Desde já eu louvo a Deus pela oportunidade que me concede de estar aqui mais uma vez, sendo tão somente, irmãos, um instrumento nas mãos do Senhor. Tá? Eu sei que de mim mesmo eu não teria condições de estar aqui, mas sou sustentada pelo Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, no Salmo 73, no último versículo, no versículo 28, o salmista diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio. Na leitura aqui que o pastor Adailto fez, no Salmo 34, no versículo 8, ele fala também que o Senhor é o nosso refúgio. E refúgio, irmãos, é o lugar que nós corremos quando nós queremos proteção, quando nós buscamos, amparo. E o Salmo 46, no primeiro versículo, vai falar exatamente isso, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você tem feito do Senhor o seu refúgio, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos hoje meditar num texto bastante conhecido, está em Atos, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 11. Amém. Pedro e João, irmãos, sentados mesmo como estão, tá? Nós vamos fazer essa leitura, que está em Atos capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Amém, irmãos? Glória a Deus por sua palavra.
Irmãos, eu ouvindo aqui a irmã Juliana ministrar, irmã Juliana, nós estamos em sintonia, porque nós vamos falar hoje aqui sobre oração, vamos falar de fé, vamos inclusive citar Daniel. E ela falando aqui, eu falei, olha, tem tudo a ver com o que eu preparei. Nós estamos, então, nessa sintonia. Irmãos, esse texto é muito conhecido, é um texto bastante simples. Recentemente, as crianças ali da Pertencer Kids, aqui à frente, eles falaram, né, resumiram essa história que eles tinham estudado lá. Então, é um texto bastante conhecido, bastante simples, mas o Senhor, Ele fala na simplicidade. Então, eu creio que o Senhor tem algo a nos ensinar hoje. Mas antes, irmãos, de explorarmos esse texto, eu gostaria de falar a ocasião, né, em que aconteceu esse milagre. Primeira coisa, ele é narrado no livro de Atos. Atos, ele é um livro que vai nos trazer a radiografia da igreja. Vai trazer sobre o nascimento e o crescimento da igreja. Ele é um elo entre a vida de Jesus e a igreja. Então, essa história que nós acabamos de ler, ela está no livro de Atos, e aí tem dois pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar desse livro. Primeiro, irmãos, ele demonstra que o evangelho, ele avançou, né, do judaísmo para o mundo gentil. Apesar de todas as perseguições, apesar, então, de toda a oposição ao evangelho, nós vamos ver, esse livro vai nos trazer, né, esse avanço triunfal do evangelho do Senhor. Mas ele revela também a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja. Esse livro, ele ressalta muito isso. Ele fala, inclusive, enfatiza, né, o batismo no Espírito Santo como sendo uma provisão de Deus para capacitar a igreja a pregar o seu evangelho. Então, os estudiosos, eles falam, irmãos, que esse livro poderia até ser chamado Os Atos do Espírito Santo. Tamanha ênfase, né, que dá na missão do Espírito Santo. Nenhuma barreira, nós vamos ver, né, ao estudar, contemplar todo o livro, nós vamos ver que nenhuma barreira, de nenhuma ordem, né, nem social, nem religiosa, nacional, racial, nenhum tipo de oposição foi capaz, então, de impedir o avanço do evangelho. E aí nós vemos, então, que no primeiro capítulo do livro de Atos, nós vamos ver exatamente o nascimento da igreja do Senhor. E o versículo-chave, né, desse primeiro capítulo é exatamente o versículo 8, que eles falam, mas vocês, Atos 1, versículo 8, mas vocês receberão poder. Receberão, irmãos, o quê? Poder. Nós vamos enfatizar essa palavrinha. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que, irmãos, que eles receberiam poder? Para que eles pudessem testemunhar do Evangelho com muita eficácia. Esse era o propósito, né? Quando descesse o Espírito Santo, eles receberiam poder para testemunhar de Cristo com grande eficácia. E nós vamos ver, irmãos, que esse derramar do Espírito Santo era uma promessa do Pai. Lucas, né, ele, em 2 ocasiões, ele vai nos falar sobre isso. Lá no seu Evangelho de Lucas, no 24:49, capítulo 24:49, Lucas vai nos falar, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, né? Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder, que vem do alto. E Lucas também, lá em Atos, ele novamente vai falar que tratava-se de uma promessa do Pai. Atos 1, no versículo 4. E, comendo com eles, Jesus, né, no caso, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, irmãos, essa é a descida do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo, era então uma promessa do Pai, que João também, no seu Evangelho, vai nos falar sobre isso, no capítulo 7, no versículo 39. João fala o seguinte:
Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas, irmãos, após a ressurreição de Jesus, quando ele ascendeu ao céu, após a sua ascensão, Jesus, então, ele foi assentado à direita do Pai. E aí, desse lugar de exaltação, desse lugar de honra, ele, então, envia o seu Espírito Santo. E aí é exatamente o que nós vamos ver em Atos, no capítulo 2. O capítulo 2 de Atos, ele traz uma igreja, nós vamos ter uma igreja que viveu essa experiência da descida do Espírito Santo. Atos vai nos trazer isso, né? A questão do Pentecostes. E Pedro, irmãos, disse isso exatamente no capítulo 2, no versículo 33. Nós vamos ver Pedro falando exatamente isso. Exaltado, pois, Pedro, 2:33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Glória a Deus. Deixa eu tomar aqui. Então, irmãos, Pedro aqui, ele estava exatamente se referindo, né, a essa experiência que ele e os outros irmãos tinham acabado de passar, né, de experimentar, que foi, então, no Pentecostes. E aí nós chegamos no capítulo 3 do livro de Atos. Capítulo 3 já vai nos mostrar a igreja atuando com o propósito para o qual ela foi chamada. E aí é exatamente aqui que está o texto que nós lemos, Atos capítulo 3. Os primeiros discípulos, irmãos, eles eram então cheios de poder. O Espírito Santo veio sobre eles, lá em Atos 2, autorizando-os a serem suas testemunhas. Aleluias. Então, todo o restante do livro de Atos, a gente vai ver que são consequências, né, desse grande evento de Atos no capítulo 2. Então, irmão, se a gente vê a sequência dos fatos que tem acontecido, é que eles receberam o Espírito Santo, que lhes daria poder para que eles pudessem testemunhar, e então eles iam alcançar os resultados esperados, né, com o testemunho que eles iriam dar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não adianta, irmãos, a gente querer mudar essa sequência, essa ordem. Às vezes nós queremos colher resultados, mas nós não queremos, nós às vezes não estamos cheios do Espírito Santo. Para que a gente tenha os resultados que a gente deseja, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E aí nós vamos ver, irmãos, que Pedro e João eram dois crentes que tinham passado pela experiência de Atos capítulo 2. Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles passaram, então, da condição de discípulos, né, de aprendizes, para a condição, então, de apóstolos, de mensageiros de Cristo. E eles eram, então, colunas da igreja. Eles, irmãos, no versículo 1, então, no primeiro versículo, nós vamos ver que eles se levantam e vão ao lugar de culto. E vão os dois juntos. Eu achei isso bastante interessante, irmãos. Em várias oportunidades da Bíblia, nós vamos ver Pedro e João juntos. E isso fala, irmãos, que eles tinham uma certa afinidade. Eles eram pescadores, né? A profissão deles era essa. Então, certamente, eles tinham alguma afinidade. E aí nós vamos ver que Lucas, capítulo 22, no verso 8, fala, então, nós temos aí um exemplo de que eles estavam juntos e que eles prepararam a Páscoa. Né? Jesus incumbiu que eles, então, preparassem a Páscoa. Depois, em João, também, nos traz também um relato de que eles, juntos também, na Páscoa, no domingo de Páscoa, eles correram até o sepulcro,
né, para ver a questão de Jesus ressuscitado. Então, nós vamos ver que eles estavam juntos em várias ocasiões. E Jesus aqui, então, escolheu, né, Pedro e João para realizar, por meio da vida deles, o primeiro milagre, né, dos apóstolos depois do Pentecostes. Foi por meio da vida desses dois homens, cheios do Espírito Santo, que nós vamos ver, irmãos, esse primeiro milagre realizado. No Novo Testamento, durante o ministério, quando Jesus estava exercendo o seu ministério, Jesus realizou muitos milagres, nós sabemos, né? Jesus, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, acalmou a tempestade, andou sobre as águas, né? Então, muitos foram os milagres de Jesus. Mas os seus apóstolos também realizaram muitos milagres, porque, como eu falei, eles passaram pela experiência, né, e eram cheios do Espírito Santo, eram homens de oração. E aí nós vamos, só no livro de Atos, nós vamos ver que após este primeiro milagre que nós lemos aqui essa noite, são relatados mais 10 milagres realizados por meio dos apóstolos. E tem, inclusive, a ressurreição de um morto, que era Eutico, né? Eutico é aquele rapaz que estava ouvindo Paulo pregar, e Paulo se excedeu no tempo, e ele caiu lá de cima da pilastra que ele estava, e então os apóstolos oraram, e ele ressuscitou. Então, irmãos, Pedro e João, eles estavam indo para o templo, para a oração das 3 da tarde. 3 da tarde. A igreja primitiva orava porque os seus líderes eram homens de oração. Homens de oração. E Atos vai nos falar sobre isso, Lucas vai nos falar sobre isso no capítulo 2, no versículo 42, quando fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nas orações. E também no versículo 46 de Atos 2, vai falar que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Então, irmãos, o que nós vamos ver? Que eles estavam seguindo, eles seguiam, né, as tradições judaicas. E entre essas tradições, uma delas era exatamente ir ao templo 3 vezes ao dia. Pela manhã, às 3 da tarde e ao pôr do sol. Então, eles cumpriam, né, essa tradição judaica. E iam, como eu falei, os dois juntos. Eles iam como, irmãos? Em concordância, em unidade, em comunhão. E isso, irmãos, me chamou bastante atenção, né? A importância de nós termos os nossos irmãos, aqueles irmãos mais chegados, aqueles nossos parceiros de oração, aqueles irmãos que nós podemos contar com eles nos momentos de dificuldade, chamar, irmãos, ora comigo. Essa foi, inclusive, uma estratégia de Jesus, quando ele mandou os seus discípulos de 2 em 2. Exatamente, irmãos, por causa disso. Porque quando mandava de 2 em 2, eles poderiam fortalecer-se um ao outro, encorajar, né, um ao outro. E apesar de, mesmo com lutas, com rejeições, né, por parte das pessoas, eles podiam, então, estar encorajando uns aos outros. Então, isso é muito importante, irmãos. De 2 em 2 gera comunhão, apoio, encorajamento, né? Gera, irmãos, um testemunho correto. Então, isso é muito importante. A nossa força, ela vem de Deus. Nós sabemos, mas o Senhor, ele trabalha muito também em nosso favor, quando nós trabalhamos em equipe. Nós somos um corpo, nós somos um corpo. Então, irmãos, quando nós temos a oportunidade de fazermos a obra do Senhor, né, de trabalharmos em equipe, vamos, irmãos, aproveitar essa oportunidade. É uma bênção, é um privilégio a gente ter alguém com quem a gente possa contar, com quem a gente possa servir a Cristo. Não dá para a gente servir a Cristo isolado. Não dá para a gente servir a Cristo lá na nossa casa, sozinho. Nós não podemos nos isolar, fazemos parte de um mesmo corpo. E essa questão, irmãos, é tão importante, porque sempre que eu estou em dificuldade, em algum apuro, alguma coisa, eu sempre me lembro da minha mãe.
Eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha sogra, eu chamo uma cunhada, alguém, eu falo, gente, vamos orar comigo. Eu tenho isso e isso para vocês me ajudarem em oração. E só o fato, irmãos, de nós compartilharmos isso com alguém, de saber que nós podemos confiar nessa pessoa, isso já nos traz um fortalecimento. Então, irmãos, eu achei bastante interessante, lá em Daniel, no capítulo 2, eu gostaria de ler dos versículos 17 até o versículo 20. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Dele é a sabedoria e o poder. Irmãos, então vamos nos lembrar em que contexto esse versículo aí tá inserido. Era uma situação extremamente dramática. Vamos nos lembrar que Daniel, ele estava então exilado, numa terra estranha, e aí de repente o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele ficou muito inquieto, querendo saber a interpretação daquele sonho. E ele chamou então os magos, todos os magos, para que pudessem então falar a interpretação daquele sonho. Mas, muito desconfiado, ele queria, então, que os magos dissessem não só a interpretação, como falasse qual era o sonho que ele tinha tido e qual era a interpretação. E para aqueles, irmãos, a promessa era terrível, era destruição total daqueles que não conseguissem, então, trazer a interpretação do sonho. Eles seriam destruídos. E Daniel, irmãos, com muita sabedoria, porque era um homem de oração, um homem que temia a Deus. Ele, então, com muita sabedoria, ele pediu ao rei que desse um tempo para ele. E o que ele fez nessa oportunidade, irmãos? Ele chamou os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E aí falou, gente, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Então, irmãos, ele teve esse conforto, com os seus amigos de oração. E aí nós vemos no próprio versículo que nós lemos, nós vamos ver que então o Senhor Deus revelou esse mistério então a Daniel. E eu creio que muito, irmãos, também em função dessa oração de todos eles juntos no mesmo propósito. Então, irmãos, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos, irmãos, ter essa alegria, essa confiança de poder contar com os nossos irmãos nos momentos de dificuldade. Às vezes, muitos irmãos, quando estão passando por essa situação difícil, estão passando por um momento de luta, de dificuldade, eles fazem exatamente o contrário, eles se isolam, não vêm na igreja, não conta para ninguém, guarda só para si. E aí o que nós temos é a impressão de que esse problema, ele se torna muito maior, quando a gente está só com ele para nós. Então, meditemos, irmãos, a respeito disso. Se você está passando por uma dificuldade, procure ajuda dos seus irmãos, que você possa confiar. Sempre vai ter aquele que você vai ter mais afinidade para se achegar a ele nesses momentos de dificuldade. No versículo 2 do texto que nós lemos, então, vai nos falar que estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse versículo, irmãos, nos traz aqui algumas questões que eu achei interessante destacar aqui. A primeira coisa, irmãos, esse coxo, ele não era coxo porque teve um acidente e ele se tornou coxo. Ele era coxo de nascença, desde o ventre da sua mãe. Então, possivelmente, por conta dessa sua condição,
ele se tornou mendigo e ficava ali, então, à porta formosa, pedindo esmola diariamente. Ele estava sempre à porta do templo, mas ele não podia adentrar ao templo. A lei impedia que os deficientes, né, adentrassem ao templo para adorar. Lá no Levítico, né, praticamente no capítulo 21, eu não vou ler todo o texto, né, mas no capítulo 21 vai falar exatamente disso, que as pessoas que tinham defeitos, eles eram desqualificados a entrar no templo e fazer, então, oferecer, então, adoração a Deus. E uma outra questão que esse versículo nos revela é que diariamente, está falando aí, diariamente, era colocado à porta do templo chamada Formosa. E isso, irmãos, vai nos falar de rotina. Esse homem, ele estava habituado a essa situação. Atos, no capítulo 4, no versículo 22, vai falar que esse homem, ele tinha mais de 40 anos. E se ele nasceu com essa condição, pensa quanto tempo esse homem cumpria, né, essa rotina de estar à porta do templo todos os dias. Então, irmãos, ele lidava todos os dias com pessoas que iam ao templo, que iam adorar. Mas a única coisa que a gente vê esse homem pedindo é esmola. Então, a gente vê que ele estava habituado a essa situação. Ele não almejava coisas maiores, né? Quando fala que ele ficava à porta formosa, irmãos, ele escolheu um lugar bastante estratégico para ficar. Entre as várias portas que tinham, né, para adentrar o pátio do templo, essa porta formosa era das mais importantes, era das principais. Era uma porta muito suntuosa, de muito movimento. Então, ele ficou no lugar estratégico, no lugar que tinha, então, muitas pessoas, circulação de muitas pessoas, e que ele poderia ser visto. E, além do mais, na tradição judaica, esse ofertar, né, para os mendigos era uma atitude louvável, eles viam isso com muitos bons olhos. Então, ao se posicionar naquele lugar, ele buscava, então, a empatia, né, das pessoas que estavam indo para o templo adorar, porque quando elas estavam indo, elas estavam mais sensíveis à necessidade, né, do próximo. Então, estrategicamente, ele se colocou ali naquela porta. Mas, irmãos, nós vamos ver que aquele homem, ele se acostumou em receber só migalhas, só ofertas. Ele estava ali, parece que estava tudo bem daquela forma, né? Ele estava acomodado com essa situação. Mas ele estava também de tanto ficar, né, daquela questão, dessa mesma forma, irmãos, ninguém ligava para ele, era como se todo mundo passasse ali e fosse indiferente àquele homem. E isso acontecia com frequência. E ele estava, irmãos, então, pedindo só esmolas, enquanto o Senhor tinha algo muito maior a oferecer a ele. O Senhor tinha algo muito maior a oferecer a ele. E nós, irmãos, muitas vezes, nós ficamos presos, né, a pequenas coisas, orando por pequenas coisas o tempo todo, quando o Senhor tem coisas grandiosas a nos oferecer. Então, irmãos, nós temos, né, que pedir a Deus coisas grandes, mas sempre nos lembrar que o Senhor, que o melhor para as nossas vidas é aquilo que o Senhor, aquilo que nós realmente precisamos. Isso que é o melhor para as nossas vidas. Então, irmãos, continuando o texto, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhe para nós. Pedro, ele queria estabelecer um contato com aquele homem. Ele estava naquela situação, acomodado, ele vivia olhando para baixo, ninguém se importava com ele. Então, ali, ele fazia aquilo de forma mecânica, passava um monte de gente e ele ficava pedindo esmola para todo mundo. Só que Pedro, irmãos, e João aí demonstraram uma qualidade muito importante.
eles tiveram compaixão daquele homem. Eles não foram indiferentes à situação dele. Eles não colocaram, eles se importaram com o paralítico e não deram mais importância ao ritual do que as pessoas. Então, irmãos, ele falou assim, olha para nós, para estabelecer esse contato com o homem. E Pedro conseguiu a atenção dele. Atos 3, versos 5 e 6, vai falar que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro conseguiu, então, chamar a atenção daquele homem. Só que aí, irmãos, Pedro falou assim, Pedro falou, né, não possuo prata nem ouro. Aí vocês imaginam a decepção daquele homem. Ele ficou, a princípio, decepcionado, eu imagino, né? Porque ele estava ali esperando algo. Quando Pedro mandou olhar, ele criou uma expectativa ainda maior. Mas aí Pedro falou assim, olha, eu não tenho prata e ouro para oferecer. E eu imagino que, de fato, eles não tinham, irmãos, porque eles eram pescadores. Mas há 3 anos eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Eles seguiam a Jesus. A igreja primitiva era uma igreja extremamente generosa. Mas, irmãos, Pedro falou, olha, eu não tenho prata e nem ouro. Mas Pedro, irmãos, tinha algo maior a oferecer àquele homem. E aí, então, ele fala, né, mas em nome de Jesus, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda. Então, irmãos, nós vamos ver que Pedro não deixou aquele homem de mãos vazias. Mas Pedro falou, então, deu uma palavra, né, um comando ali, com autoridade, no nome do Senhor Jesus. Ele não quis a glória para ele, mas ele falou, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. E aí nós vamos ver, irmãos, que quando ele deu essa voz de comando, ele não estava aí falando de uma fórmula mágica para responder uma oração. Não, ele estava usando aquele poder que ele recebeu lá em Atos, no capítulo 2. Ele era cheio desse poder. E aí, irmãos, com essa palavra, ele autoriza aquele homem, então, a se levantar, a andar. Algo que ele não pediu, o Senhor concedeu a ele. O Senhor concedeu a ele. E sem que Pedro colocasse sequer as mãos nele, né? Sem que Pedro impusesse as suas mãos para orar. Pedro apenas falou, deu essa palavra. Mas em seguida nós vamos ver no versículo 7, que pegando a mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Então nós vamos ver que aquele ato sobrenatural, ele foi acompanhado também de uma ação natural. E isso vai nos falar, irmãos, que aquela palavra de poder, ela foi extremamente importante. Mas a atitude de Pedro também foi muito importante. De erguer a sua mão para que aquele homem pudesse levantar. Então, palavras são importantes, irmãos, mas as atitudes, elas levantam as pessoas. Levantam as pessoas. E isso, irmãos, nós temos que meditar a respeito disso, né? Nós temos que ter palavras de consolo, palavras de vida eterna, para falar ao nosso irmão, para falar ao nosso vizinho, para evangelizar o nosso colega de trabalho, mas nós temos que ter também atitudes. Nós temos que ter atitudes. Às vezes o irmão que chega na gente pedindo uma oração, porque está passando por uma dificuldade, se ofereça também, irmãos, para fazer uma visita a ele, se ofereça para jejuar por ele, para visitá-lo, para fazer um estudo bíblico na sua casa. As palavras são importantes, mas as atitudes também têm um valor muito grande. Não adianta a gente evangelizar um faminto se a gente também não oferece um prato de comida. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos algo a oferecer. O que nós temos a oferecer para o nosso irmão? Além de uma palavra de consolo, né? Além da nossa oração. Às vezes, eles precisam de uma
atitude nossa. Precisam tão somente de uma atitude nossa. E nós temos, então, irmãos, que pedir ao Senhor que venha nos usar nesse sentido, né? Nos capacitar para ajudar alguém, para ajudar o nosso próximo. E aí nós vamos ver, o texto fala que, no versículo 7 ainda, que imediatamente ele se firmou, né, após o comando de Pedro. Os tendões e os músculos daquele homem foram fortalecidos, e aquele homem levantou, aquele homem ficou em pé. E dando um salto, ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aquele homem, irmãos, estava dando pulos de alegria. Pulos de alegria. Ele ficou tão entusiasmado. Aquele que era o coxo, que nunca tinha ficado em pé, agora estava pulando de alegria. E nós vamos ver aí que esse dom dos apóstolos, ele surtiu um efeito imediato e um efeito completo. Com uma palavra, né, e um gesto, ele se levantou e começou a saltar. E também, irmãos, o versículo vai nos falar que ele pulou e louvou a Deus. Ele estava, então, louvando a Deus. Aquele homem, ele não pediu uma cura, ele não pediu uma oração, ele não pediu para ser curado. Mas uma vez curado, ele louvou a Deus. Ele nos ensina algo precioso, irmãos. Ele louvou a Deus pelo que ele recebeu, pela bênção que ele recebeu. E nós temos, irmãos, que ser gratos ao Senhor por tudo, por tudo. O Salmo 136, no versículo 1, vai falar: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Temos que ser gratos ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18 também vai falar isso. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos que ter um coração, irmãos, carregado de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez. Às vezes, irmãos, você está achando que o que o Senhor tem feito por você é pouco, mas se você olhar em volta, tem sempre alguém que tem menos. Então, nós temos que ter essas atitudes de gratidão ao Senhor. Mas, quando fala que ele se levantou, pulando e saltando de alegria, irmãos, tem algo aí importante também nesse versículo, que falou que ele começou a andar e entrou com eles no templo. Até então, irmãos, mais de 40 anos aquele homem tinha. Ele diariamente estava à frente daquela porta. Ele nunca tinha tido a oportunidade, porque isso era proibido. A lei proibia que ele entrasse no templo. E quando ele foi curado, ele entrou no templo louvando a Deus. Ele, pela primeira vez, irmãos, ele teve oportunidade de adentrar aquela porta, passar por aquela porta e adentrar o templo para louvar ao Senhor dentro do templo. Então, isso é algo extraordinário. A lei, irmãos, proibia que ele entrasse, mas com a manifestação da nova aliança, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, irmãos, nós temos essa oportunidade, né? Aquele homem, ao ser curado, ele recebeu também a credencial para entrar no templo, para adorar o Senhor. E nós, irmãos, também nós somos autorizados a adentrar o Santo dos Santos e a adorar o nosso Deus, porque o véu que separava já não separa mais. Aleluias. Nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, rendendo louvores a Ele. E quantas vezes nós estamos aqui e fazemos disso um ritual e não nos alegramos, né? E não nos concentramos. Tão grande é esse privilégio que o Senhor nos concedeu.
Então, irmãos, isso é maravilhoso, nós podermos estar na casa do Senhor para render louvores ao seu nome. E aí, nos últimos versículos que eu li de Atos 3, versículo 9 a 11, vai falar que todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então, irmãos, aconteceu algo extraordinário. Todo mundo ficou perplexo, admirados. E por que eles ficaram assim nessa condição? Primeiro, eles não tinham visto, aquilo não acontecia todo dia. Os últimos milagres que eles tinham presenciado eram ainda quando Jesus estava aqui, em carne, exercendo o seu ministério. Depois eles não tinham mais visto isso. Isso, irmãos, aconteceu com um homem muito conhecido. Toda Jerusalém conhecia aquele homem. Há muito tempo ele fazia aquilo, de estar ali na porta. Ele era um coxo de nascença. O milagre foi realizado no momento em que tinha muitas pessoas circulando, num horário que tinha muitas pessoas, no lugar e horário em que muitas pessoas presenciaram. Então, todo mundo, quando viu, ficou admirado, perplexo com aquilo. Eles não poderiam negar que tratava-se de um milagre. Algo extraordinário tinha acontecido na vida daquele homem. Então, ficaram todos muito impactados. E aí, irmãos, já caminhando para a conclusão dessa mensagem, o que eu gostaria que os irmãos assim guardassem, no coração, levassem assim para casa? O poder de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, o nosso Deus tem poder. Ele pode fazer tudo o que lhe apraz, na hora que lhe convém, da maneira que lhe convém. Esse milagre, irmãos, foi realizado com uma única palavra. O Senhor pode, com uma única palavra, intervir na sua vida, mudar a situação da sua vida, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Ele pode fazer absolutamente tudo. E eu creio, irmãos, eu tenho certeza que eu estou falando para você, para pessoas que sabem disso, dessa verdade. E uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente estava participando do projeto Florescer, a irmã Januse lembra disso, nós discutimos bastante quando nós falávamos que nós temos a palavra do Senhor, nós cremos nessa palavra, nós temos... sabemos que tudo que está aqui é verdade, mas a gente não se apropria das verdades da palavra do Senhor para a gente fazer uso disso. Então, irmãos, creia, o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. O poder agora, irmãos, um outro ponto que eu queria destacar é que o poder agora, ele está na igreja. A igreja continuou o ministério de cura que Jesus exerceu. A igreja tem feito isso em obediência à sua vontade, irmãos. Deus, ele continua operando milagres no meio do seu povo, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Atos 4, no versículo 4 também, aí, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Lá em Atos 2, quando Pedro pregou a sua primeira mensagem, vai falar que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Aqui, irmãos, depois desse milagre, que abriu a oportunidade para Pedro fazer a sua segunda pregação, esse número aqui já tinha subido para 5.000 pessoas. Então, o Senhor continua, como ele fez, para que o nome dele fosse glorificado. O Senhor, ele continua, irmãos, operando milagres no nosso meio. E foi, irmãos, a fé dos apóstolos o instrumento da cura do paralítico. Foi a fé em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Atos 3,16.
Pedro, então, quando ele está ali na sua pregação, ele vai falar, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, irmãos, foi pela fé no nome de Jesus. No nome, irmãos, que tem todo o poder. E Filipenses, irmãos, 2, do versículo 9 ao 11, vai nos falar que por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Irmão, Deus o exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E é por esse nome que nós devemos chamar, que nós devemos clamar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independente de quão grande ela seja aos seus olhos. Há poder no nome de Jesus para fazer infinitamente mais do que a gente pensa. Há poder para curar, mas há poder para salvar. Há poder, irmãos, no nome de Jesus. E eu gostaria, irmãos, de testemunhar, brevemente, eu gostaria de dar um testemunho aqui. Eu já estou em débito com esse testemunho há algum tempo, porque eu fiz um compromisso com Deus de que eu ia falar sempre dele. E esse testemunho, isso aconteceu há quase 14 anos. Exatamente em agosto, no segundo domingo de agosto, que é o Dia dos Pais, desse ano vai fazer 14 anos que ocorreu, o Senhor me deu um grande livramento. Na verdade, ao meu filho Elias. Vocês estão vendo ele ali daquele tamanho, mas o Elias não tinha ainda 7 meses. E a gente morava no interior. Nós tínhamos mudado de Goiânia, morávamos no interior, Alvorada do Norte. E no mês de julho, meados de julho, nós tiramos férias e fomos para o Tocantins visitar a nossa família. E de lá nós fomos para Goiânia, passamos em Goiânia, porque a gente nós tínhamos morado lá há muito tempo e nós ainda tínhamos um apartamento em Goiânia. E aí nós passamos lá, ficamos uma semana para fazer um check-up, levar as crianças no médico. E aí nós voltamos para Alvorada. E lá em Goiânia, irmãos, eu tinha deixado, o apartamento ainda estava montado, eu tinha deixado, então, muitos brinquedos. A Laura tinha 5 anos nessa época, e eu tinha deixado muitos brinquedos dela, né? E aí, quando eu vi lá em Goiânia aqueles brinquedos, eu falei assim, eu vou levar alguns aqui, dá para aproveitar para o Elias. Eu vou levar. E entre esses brinquedos tinha um andador, um andajá daqueles que, eu não sei se vocês lembram, né? Que coloca a criança quando ela começa a engatear. E aí dava para aproveitar, porque a Laura tinha usado muito pouco. Em Goiânia, o apartamento que a gente morava era pequeno, então ela tinha usado muito pouco. Eu falei assim, eu vou levar, porque lá em Alvorada, ao contrário, a gente morava numa casa bastante espaçosa. E aí eu peguei aqueles objetos, coloquei no carro e viemos embora. Isso era num sábado. E nós chegamos já em Alvorada, era à noite. E eu não desfiz mala, nada, deixei tudo no meio da sala. E no dia seguinte, domingo, Dia dos Pais, meu marido era superintendente da escola dominical, ele falou, não, eu preciso ir na igreja, faz dias que eu não vou, eu vou para a igreja, e ele foi. Mas a Laura, ela não estava muito bem, ela estava meio gripada, indisposta, ruim para comer e tudo. Eu falei, não, eu não vou para a igreja, eu vou ficar. E aí ele foi e eu fiquei com as crianças. E aí, irmãos, a Laura estava bem desanimada e tudo, eu fui para a cozinha preparar um lanche para ela. E o Elias, e eu não tinha com quem, né, deixar o Elias. Como os brinquedos, as coisas que eu tinha trazido estavam ainda tudo no meio da sala, eu peguei o Elias e coloquei no andador.
Só que a casa que a gente morava lá em Alvorada era na parte de cima, né? Era um sobrado, e embaixo eram lojas comerciais, mas em cima era só uma casa, só. Então era bem grande assim. E a porta ela abria, a gente tinha que puxar assim. E aí quando a gente abria a porta tinha aquela escada muito íngreme, e era uma escada muito irregular, que ainda estava no concreto. Era no concreto assim, bem. E tinha uns degraus assim mais altos do que os outros, uns mais baixos. Era bem irregular mesmo, não era uma escada feita no capricho. E o que acontece? Quando o Manuel foi para a igreja, ele saiu e puxou a porta, mas a porta não travou. Mas a porta estava encostada, como se tivesse trancada. E o que acontece? Como eu estava sozinha e coloquei ele ainda pequeno, não andava, eu coloquei ele no andador e falei, agora eu vou preparar o lanche para a Laura. Eu fui para a cozinha. Irmãos, e a primeira vez que eu tinha colocado ele nesse andador, foi a primeira vez por causa dessa necessidade. E ele saiu correndo no meio da casa, achou aquilo incrível, e tinha muito espaço, saiu correndo pela casa toda. Irmãos, e ele foi, bateu na porta. Quando ele bateu na porta, o aro, a porta não estava trancada. Aquele aro bateu na porta e a porta abriu para lá, e ele saiu rolando escada abaixo no andador. Irmãos, quando eu ouvi a porta destravando e ouvi o barulho, na hora eu pensei, eu falei, já sei o que aconteceu. E eu saí correndo, irmãos. Eu saí correndo. Quando eu cheguei, irmãos, naquela porta, eu vi que o andador já tinha chegado lá embaixo. O Elias ia rolando atrás do andador. E o sangue, irmãos, estava naquela escada. A escada estava tomada de sangue. E eu saí, irmãos, Deus me deu uma força tão grande. E eu saí clamando o nome do Senhor Jesus. Porque eu não sabia o que me esperava lá embaixo. Eu não sabia como que eu ia pegar o meu filho. Porque o sangue, irmãos, estava na escada toda. O rosto dele estava coberto de sangue. E eu desci, irmãos. Eu cheguei embaixo junto com ele. Imediatamente eu peguei o Elias e suspendi. E eu não conseguia ver, o rosto estava todo cheio de sangue, eu não sabia de onde vinha aquele sangue, se era da cabeça, de alguma coisa, da boca, não sabia. E eu peguei ele e saí subindo, subi as escadas, cheguei lá, liguei para o Manuel, falei, vem urgente para casa. E ele largou as coisas lá, eles estavam cantando o hino na escola dominical, largou tudo e veio, acho que veio alguns irmãos acompanhando ele. E aí, aquele desespero, nisso eu já tinha conseguido tirar a roupa, né, e vi que não tinha nada no corpo dele, levei ele para o tanque, dei um banho. Irmãos, eu percebi que não tinha um arranhão no Elias, não tinha um arranhão. Tudo, irmãos, foi por causa do dentinho, o primeiro dentinho dele que estava aparecendo, o dente inferior, e aí o dentinho cortou a gengiva superior e sangrou muito. Então, assim, ele estava com o rosto banhado de sangue. Mas não tinha, irmãos, quando eu consegui, eu dei um banho nele. Não tinha, irmãos, um arranhão no meu filho. Não tinha um arranhão no meu filho. E eu louvei a Deus, quando o Manuel chegou, eu já tinha conseguido dar um banho nele, eu dei o peito para ele acalmar, para ele mamar. E ele já estava mais calmo, e o Manuel chegou desesperado. Vamos para o hospital, a gente levou para o hospital. Irmãos, mas eu fui só passar raiva no hospital, porque eu cheguei lá, o médico falou, não, dá dipirona, fica em observação e tudo. Eu falei, eu já sabia disso, né? E aí, irmãos, eu glorifiquei a Deus por esse grande livramento, porque o Senhor é bom. Depois, irmãos, nós tivemos a oportunidade de levar ele para fazer um check-up, e radiografia, e ressonância e tudo mais. Ele não teve, irmãos, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas se você olhar como era a escada, e ver que uma criança de 7 meses saiu despencando, rolando escada abaixo, irmãos, só Jesus para fazer isso. Porque há poder no nome de Jesus. O Senhor pode todas as coisas. Creia, irmãos, creia que o Senhor pode todas as coisas. Eu gostaria, irmãos, de pedir aqui para o pastor Paulo, tá, pastor Paulo, para você fazer essa oração aqui por nós, inclusive eu também quero essa oração, para o Senhor abençoar aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, irmãos.
Se você está enfrentando uma luta, creia no poder do Senhor Jesus. Ele cura, irmãos, ele opera milagres, e Ele é o mesmo. Tudo o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Não há impossível para o nosso Deus. Então, assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade, e que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, e que vocês tenham também testemunhos a contar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Eu acredito que depois de ouvir essa palavra, a pregação do Evangelho, de ouvir acerca de quem é Jesus e acerca do seu poder, irmãos, todos nós somos constrangidos a vir aqui à frente, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, ou simplesmente para vir agradecer, irmãos. Quando eu digo simplesmente, irmão, não é porque Deus tenha feito poucas coisas pela gente, não, é porque é o mínimo que a gente pode fazer, irmãos, é sermos gratos a Deus. Eu convido você que tem alguma causa a vir aqui na frente, que este Deus, este Cristo, esse Jesus Cristo, que a nossa irmã pregou aqui, a irmã Cíntia, eu creio que Ele é poderoso para fazer, irmãos, para realizar aquilo que nós precisamos segundo a sua vontade. Vem aqui na frente, os pastores estarão aqui também, os evangelistas também, intercedendo por você, meus irmãos. Nós vamos orar e agradecer a Deus por este grande milagre que Deus fez na vida do Elias e na família da nossa irmã. Venha crendo, meu irmão, venha com fé. Deus é poderoso para realizar. Deus é bom. Ele é o mesmo, Ele não mudou, irmãos. Peça com fé, meu irmão. Vamos orar no nome de Jesus. E os pastores, presbíteros, evangelistas estarão ungindo os irmãos no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós entendemos, Senhor Deus, quem Tu és, Pai. E nós entendemos também que Tu não mudou, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Nós também, seres humanos, ó Pai, somos os mesmos, ó Pai, os mesmos pecadores, ó Pai, mas nós fomos alcançados, fomos resgatados, estamos sendo santificados, ó Pai, e cremos no Teu poder, Senhor. Tu é poderoso, ó Pai, para curar, Senhor. Tu é poderoso para libertar. Tu é poderoso, Senhor, para dar livramentos, ó Pai. Tu é poderoso, Senhor, para resolver situações que para nós, ó Pai, são impossíveis, ó Pai, mas para o Senhor não há impossível. Esta palavra não está no Teu dicionário, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, doença saia em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, que a dor cesse, que o mal cesse em nome de Jesus. A Tua igreja está clamando, ó Pai, pedindo, crendo. Há poder no nome de Jesus para curar, há poder no nome de Jesus para restaurar famílias, para restaurar, Senhor, casamentos, ó Pai, para restaurar, Senhor, laços familiares que se partiram, ó Deus. Há poder, Pai, há poder no Teu nome para reverter causas na justiça, ó Pai, que para as pessoas já estavam perdidas, Senhor, mas Tu pode reverter e inverter esse quadro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que irão passar, Pai, por algum procedimento cirúrgico, Senhor, abençoa a mão dos médicos, Senhor, dos anestesistas, ó Pai. Usa, Pai, estes homens e mulheres, Senhor, aos quais Tu tem dado o dom da ciência, Senhor, da medicina, ó Pai.
Instrumentaliza as mãos deles e delas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dando vitória ao teu povo, Senhor. Assim nós abençoamos nessa noite, Senhor, o teu povo, os teus filhos e filhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que tu seja alcançado pela vitória do Senhor, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, se a gente fosse abrir oportunidade hoje aqui para contar testemunhos, ia ter que ser pelo menos umas 5 noites aqui de vigília, irmãos. Deus fez e faz maravilhas, irmãos. Vocês olham para mim assim, vocês nem dizem que eu já tive 2 AVC, né? O primeiro aos 37 anos. Fiquei com todo o meu lado esquerdo paralisado, irmãos. Aqui, ó, perfeitinho. Glória a Deus. Isso foi em 2010, irmãos. E eu estou aqui contando o que Deus fez. O mesmo Deus que livrou o Elias me livrou também, meus irmãos, em nome de Jesus. Erga assim as suas mãos no nome de Jesus. E vá para casa meditando na palavra que eu e você ouvimos. E medite também até nas palavras que eu vou falar agora na bênção apostólica, porque elas são muito importantes, são palavras de vida. Elas dizem assim: que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a nossa vida. E todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A gente precisa